Vamos lá, né, pessoal? Continuando os conteúdos relacionados a Python, o objetivo da aula de hoje é permitir que vocês possam persistir informações, tanto geradas pelo usuário quanto pelos seus aplicativos, em arquivos. Até agora, todos os dados recebidos e processados foram armazenados em variáveis, né? Porém, todo dado armazenado em variável ou lista ficarão armazenados e utilizáveis pelo seu aplicativo enquanto eles estiverem em execução, já que a memória utilizada para armazenar tais dados é a memória RAM, uma memória volátil. O objetivo do uso dos arquivos é permitir ao seu aplicativo ter acesso à memória ROM, o HD da sua máquina ou da máquina na qual o seu aplicativo esteja executando. Como é que eu posso criar arquivos a partir de Python? Como é que eu posso escrever dados nesses arquivos criados? Como é que eu posso obter tais dados previamente cadastrados de volta para que minha aplicação possa reprocessá-los? É o objetivo da aula de hoje, ok? Pois bem, até o momento a gente viu que variáveis é um recurso de manipulação de memória na qual a gente pode armazenar informações a serem recebidas e processadas pelas nossas aplicações em Python. Porém, tais dados são voláteis, já que o recurso de variável utiliza a memória RAM para armazenar tais informações. Então, são dados que duram em tempo de execução. Enquanto sua aplicação está executando, o nome que o cara digitou, a idade que o cara digitou, a altura que o cara digitou, vão ser passíveis de serem utilizados, já que estão sendo armazenados na memória RAM. A partir do momento que sua aplicação é encerrada, tais dados são excluídos, por serem duráveis em tempo de execução. Então, os dados são perdidos após o encerramento da sua aplicação. Então, arquivos podem armazenar tais dados, mesmo que sua aplicação encerre, mesmo que você desligue o seu computador e ligue ele posteriormente, tais dados vão continuar a ser mantidos. Então, o nome que o cara digitou vai estar disponível para qualquer momento que você venha a cobertura dependendo de tais dados, desde que eles estejam salvos agora na memória ROM, já que agora eu não estou utilizando o conceito de variável, estaria utilizando o conceito de arquivo. E Python fornece várias funções, tanto para criar arquivo, quanto para manipular arquivos. Como assim manipular arquivo? Executar processamentos de leitura e de escrita. Como eu posso fazer isso, a gente vai ver daqui a pouco, certo? Pois bem, primeiro objetivo de qualquer aplicativo que venha acessar arquivos em Python é: primeiro, eu não posso nem ler o arquivo, nem escrever o arquivo sem antes dizer para o Python qual é o arquivo a ser manipulado e como eu vou manipulá-lo, certo? Eu tenho que criar uma entidade no meu código que represente determinado arquivo a ser manipulado e como tal arquivo vai ser manipulado. Eu vou acessar tal arquivo em módulo de leitura, eu vou estar acessando tal arquivo em módulo de escrita. O que eu vou escrever nesse arquivo vai apagar o que tinha lá anteriormente? O que eu vou escrever nesse arquivo vai ser concatenado com o que já existe? Isso são os objetivos iniciais que eu tenho que definir no meu código-fonte antes mesmo de manipular qualquer tipo de arquivo. Para isso existe uma sintaxe básica, que é o que eu vou mostrar para vocês agora, certo? Antes de mais nada, para eu poder acessar um arquivo, entre aspas, eu tenho que criar uma variável no meu código Python que passe a representar o arquivo a ser manipulado. Então eu vou criar aqui uma variável, vou apagar a luz aqui para poder vocês verem melhor. E a criação dessa variável é igual à criação de qualquer outra variável. Eu vou dar um nome para essa variável, um nome que identifique claramente o que é aquela variável, o que é que ela representa no meu código. Se vai armazenar o nome, eu chamo a variável de nome. Se eu vou criar uma variável que irá representar um arquivo a ser manipulado pela minha aplicação, eu chamo ele de arquivo. Mas lembrando que vocês podem dar qualquer nome para essa variável, a entidade que vai representar o arquivo para o meu código-fonte. Ok até aí? Qual é a função em Python que eu vou utilizar para poder abrir um arquivo, indicar um módulo de uso, se eu vou utilizar o arquivo em módulo de leitura ou em módulo de escrita, o nome do arquivo, a extensão do arquivo e qual é a variável que vai receber essa interface entre meu código e um arquivo. A partir do momento que eu executar essa função,
tudo aquilo que eu vou fazer no arquivo, eu vou fazer a partir da minha variável. Então, sempre quando eu quiser abrir um arquivo em Python, abrir um arquivo, eu vou usar a função open, que é justamente o quê? Abrir, né? A partir da função open, eu posso abrir um arquivo a partir do meu código-fonte em Python. Diz aí, né? Se o arquivo não existir, ele vai criar. É. Caso exista, vai sobrescrever. Só que isso vai ser armazenado onde no computador. Beleza. No exemplo que eu... Já eu vou falar sobre isso. Mas no exemplo daqui do slide, se eu não boto o caminho até o arquivo, o Python vai considerar que esse arquivo vai ser criado na mesma pasta do script. Na mesma pasta do arquivo em Python. Mas eu posso indicar outra pasta aqui, entre aspas. Posso botar C, meus documentos. Certo? Quando eu não boto o caminho completo até o arquivo, o Python vai considerar que eu estou na mesma pasta do arquivo em execução. A gente vai ver isso na prática. Ok? Função open. A função open possui dois parâmetros. O primeiro parâmetro, entre aspas, indica o nome do arquivo seguido da sua extensão, que vai ser aberto pelo meu script, e todo dado a ser salvo nesse arquivo vai ser indicado por esse parâmetro. Então aqui nesse exemplo, eu estou criando um arquivo nome.txt que eu vou utilizar para salvar tais informações. Certo? É obrigado que seja só txt, professor? Não. Aqui eu poderia criar, por exemplo, a extensão .thy. Eu posso, a partir daqui, criar minha própria extensão, desde que sua aplicação esteja manipulando arquivo texto sem formatação. Aqueles arquivos advindos do Notepad, por exemplo. O nome que você vai dar para esse arquivo vai ser o nome que você quiser. Aqui eu quis chamar de nome. Se você quiser chamar de esporte.pb87, fica à vontade, certo? Quem define o nome do arquivo é o programador, ok? Seguir não é obrigatório, mas se quiser, você pode definir o nome do arquivo sem extensão. O Python vai criar um arquivo sem extensão, mas passivo de ser manipulado a partir do Python, beleza? Então, resumindo, primeiro parâmetro, eu indico que arquivo vai ser aberto a partir do Python e vai ser representado por essa variável. Como eu não botei o caminho completo até esse arquivo, que foi a pergunta de Guilherme, subentende-se que esse arquivo será criado na mesma pasta aonde eu estou criando esse script. Quando eu executar o Python, onde eu estiver executando esse script, vai ser a pasta onde vai ser criado esse arquivo que está sendo manipulado aqui entre aspas. Se eu quiser criar esse arquivo em outra pasta, eu vou ter que indicar aqui, entre aspas, o caminho completo até o arquivo. Por exemplo, eu quero salvar esse arquivo no disco C do meu computador. Aqui eu vou ter que digitar C, o nome do arquivo seguido da sua extensão. Se eu vou salvar em meus documentos, C, users, documents and settings, meu programa, o nome do arquivo. Mas normalmente, principalmente vocês iniciantes, para não complicar o acesso ao arquivo, normalmente a gente só define o nome do arquivo para que esse arquivo seja criado na mesma pasta da aplicação. Okay? Vocês podem criar esse arquivo onde vocês quiserem, desde que vocês indiquem na função aonde esse arquivo vai ser criado. Beleza. Vírgula. No segundo parâmetro, eu vou indicar a forma de acesso ao arquivo. Se eu vou acessar em módulo de leitura ou se eu vou acessar em módulo de escrita. No módulo de escrita, eu tenho duas modalidades de acesso. Eu posso acessar um arquivo que é passível de ser escrito uma vez, e quando eu for escrever pela segunda vez, tudo aquilo que eu for escrever pela segunda vez apagará automaticamente o que foi escrito anteriormente. Se eu quiser fazer com que uma aplicação reaja dessa forma, eu vou utilizar o parâmetro W. Esse W vem de write. Então aqui eu estou dizendo o quê? Eu estou criando uma variável chamada arquivo, que vai representar um arquivo. Essa variável é passível de representar um arquivo, já que associada a ela eu estou executando a função open. Eu estou indicando que arquivo vai ser aberto pelo meu programa, e aqui ele vai ser acesso em módulo de escrita com sobrescrita. Tudo aquilo que vai ser escrito vai ser apagado pelo que eu for escrever numa nova execução de escrita. Ok? Professor,
Vamos supor que eu criei previamente esse arquivo nome.txt no meu computador utilizando o bloco de notas. Se eu for executar esse programa, o Python vai sobrescrever o que já existe? Não. Antes de executar, ele vai checar se esse arquivo existe. Se ele existir, o Python deixa quieto. Se ele não existir, o Python automaticamente vai criar esse arquivo para você. Para você não ter o trabalho de criar o arquivo, depois criar o programa que vai manipular o arquivo. Vamos ver na prática como é que funciona isso aqui. Vai ser bem interessante. Vamos lá. Vou criar uma variável para representar um arquivo. Vou chamar ele de arquivo. Ok? Como essa variável vai representar um arquivo, eu vou ter que utilizar uma função que retorne um arquivo. Qual é a função que retorna um arquivo? Open. Aqui eu vou implementar o open. O open possui dois parâmetros. Você lembra aquele conceito de caixa postal? O primeiro parâmetro eu vou indicar o arquivo que vai ser manipulado pela minha aplicação. Aqui eu vou criar um arquivo inicial chamado teste.txt, por exemplo. O primeiro parâmetro tem que ser digitado entre aspas, porque é um texto que representa o nome de arquivo. Então aqui, ó, vamos chamar ele de teste.txt, ok? Vírgula. O segundo parâmetro tem que dizer para o Python, beleza, quer usar esse arquivo em módulo de leitura ou em módulo de escrita? Se é em módulo de escrita, vai ser com concatenação ou vai ser com sobrescrita? Primeiro vamos testar com o módulo de sobrescrita. Para dizer que eu vou abrir em módulo de escrita e tudo que eu for escrever de novo vai apagar o que é de velho, eu vou usar o parâmetro W. Esse W entre aspas, ok? Vou salvar aqui no meu computador. Como é que eu testo essa aplicação? Note que essa aplicação não irá gerar saída, né? Vou botar ele aqui para executar, só com o objetivo de o Python executar a função para criar o arquivo, para colocar aqui dentro. Então vamos lá. Vou executar aqui, ó. Run modeling. Fez nada, né? Qual é a mãe de saber, por enquanto, se ele criou ou não? Vão lá na área de trabalho e verifiquem se o arquivo teste.txt foi realmente criado. Aqui, ó, teste.txt. Isso aqui é a primeira etapa que eu tenho que fazer para que eu possa fazer com que minha aplicação possa manipular arquivo. Primeiro eu tenho que dizer para o Python, beleza, qual é o arquivo que eu vou manipular? Para daí, a partir do momento que eu indicar o arquivo, eu poder ou ler ou escrever em cima dele. E a partir de agora, tudo que eu for fazer nesse arquivo, eu vou fazer aqui, ó. Já que eu criei a entidade que representa o arquivo, o Python não tem acesso diretamente ao arquivo teste.txt. Ele tem acesso à variável que representa o arquivo. Se eu quiser escrever na variável, eu vou ter que utilizar a variável para isso. Se eu quiser manter os dados que forem salvos, independentemente do tempo que forem inseridos, no lugar de W, eu irei digitar A. A é uma letra que indica a primeira letra da palavra reservada, append, que é justamente concatenar em inglês. Isso significa o quê? Criei um programinha para armazenar o nome de todos os alunos do UNIP. Aí o cara digitou o nome, meu programa salvou o nome dele no arquivo, fechou o programa. Executei o programa de novo para poder permitir o usuário digitar um novo nome. Se aqui tiver W, o que é que vai acontecer com o Tiago? Já era. Se eu digitar José, José apaga Tiago e no meu arquivo só vai ter José. Poxa, professor, mas eu queria que ficasse Tiago, José, Maria, Clodoaldo e aí vai. Se você quiser manter todos os dados, manter um histórico, no lugar de W, aqui você vai ter que digitar A. Com A, eu vou manter tudo que é salvo no arquivo. Com W, só os dados recentes. Beleza? Lembrando que aqui é o mesmo esquema. Se o arquivo não existe, vai ser criado. Se o arquivo já existe, deixa quieto. Tem que deixar quieto, né? Porque se sobrescrever, se apagar tudo e o A não iria fazer sentido. Se eu quiser ler, olha como é difícil. Eu vou usar a mesma sintaxe.
O que muda é o parâmetro que indica o modo de acesso ao arquivo. Leitura com sobrescrita, não, escrita com sobrescrita, dado. Escrita com concatenação, A. Leitura, R, que é justamente o quê? Read em inglês. Então basta você pegar a primeira letra da palavra em inglês que identifica aquilo que você quer fazer no arquivo. Esse vai ser o parâmetro da função. Para ler, read. Para escrever, write. Para concatenar, append. É a maneira mais fácil de decorar os parâmetros. E aqui você só vai digitar a primeira letra da palavra em inglês. Ok? Lembrando que aqui tem um problema. Para o read funcionar, o arquivo deve, claro, existir. Se ele não existir, vai dar um erro de acesso indevido, já que aquele dado não existe. Vamos ver um exemplo prático? Primeiro vamos aprender como escrever no arquivo, depois vamos aprender como ler no arquivo, certo? Primeiro exemplo, vamos supor que eu pedi para vocês fazerem um script, que eu pudesse, pronto, esse exemplo de cadastro de nomes. Vamos criar um cadastro de nomes, onde sempre, quando eu executar a minha aplicação, eu vou pedir um nome para o usuário, e esse nome vai ser cadastrado num arquivo banco de dados, por exemplo. Beleza? Como é que eu poderia fazer isso na prática? Eu continuo a criar uma variável que representa meu arquivo, eu vou abrir esse arquivo, como eu quero manter um cadastro de nomes, eu não posso usar W aqui, eu só vou ter um nome por vez. Eu vou usar o parâmetro A, de append. Vamos chamar esse arquivo de banco de dados. Beleza, criei o arquivo e criei uma variável que representa esse arquivo. Próxima etapa, vou fazer o que é de praxe. Vou criar uma variável que vai permitir ao usuário digitar o nome dele. Então aí, beleza. Vou criar uma variável aqui chamada nome. Nome vai receber a saída da função input com a mensagem: digite um nome a ser cadastrado. Ok? Digita o nome, para caber aqui na telinha, certo? Digita o nome. Beleza? Agora o meu objetivo é pegar o nome que ele digitou e escrever no arquivo, né? Como é que eu posso fazer? Qual é a variável que representa meu arquivo? Arquivo. Então, primeira coisa, vou dizer Python. Acesse o arquivo. Eu vou ter que utilizar a variável arquivo. Quando eu digitar ponto, eu vou poder acessar todas as funções aplicáveis em arquivos. Note que o próprio Python vai sugerir um monte de função pré-estabelecidas pelo interpretador Python que podem ser utilizadas para fazer alguma coisa nesse arquivo. No nosso caso, eu não quero escrever uma informação no arquivo. O Python fornece para vocês a função chamada write. O que é que o write faz? Escreve em um determinado arquivo. Que arquivo? O arquivo representado pela variável. Onde esse arquivo está? No parâmetro da função open. Então, tudo é uma ligação, uma sequência, um protocolo que vocês têm que seguir para poder para poder cumprir o objetivo da questão, que é escrever o danado do dado no arquivo. Entre parênteses, eu vou ter que digitar um parâmetro. Que parâmetro é esse? O dado a ser escrito. Eu quero escrever o que no arquivo? Não é o nome que o cara digitou? Então aqui dentro dos parênteses eu vou digitar o que? Nome. Ok? Mas não terminou. Você acessou o disco para fazer alguma coisa lá, e o Python espera que você diga para ele se você terminou de fazer o que você queria. Você terminou de usar o disco, feche o arquivo, você tem que dar um comando para escrever as informações, e você tem que executar um comando que vai dizer para o Python que você terminou de manipular o arquivo e que você quer salvar tudo aquilo que foi digitado lá dentro. Para isso, eu vou usar outro comando. O comando para escrever é o write, que eu acesso a partir de um arquivo. Terminei de escrever as informações no arquivo, eu digo Python, acesse o arquivo de novo e ponto close, que é o quê? Encerre.
Parei de trabalhar com esse arquivo. Fechar a sessão no caso. Que é como se fosse fechar a sessão. Se isso aqui não salva, vamos testar o script? Beleza, eu vou salvar. Não vai gerar saída nenhuma, né? Só ele vai pedir o nome, né? Vou digitar aqui Tiago, Enter, ele vai terminar de executar. Porque eu não pedi para ele gerar saída, eu só botei para ele executar funções pré-estabelecidas. Por enquanto, para eu saber se isso aqui está certo, eu volto lá para o arquivo texto, clico 2 vezes nele e vejo se realmente o dado foi salvo. Pronto. Mas vou notando uma coisa, teve gente que teve a curiosidade, executou várias vezes, está ficando um lado do outro, não é verdade? Qual é o problema disso? Identificar dados separadamente. Normalmente quando eu manipulo arquivos, o ideal é que cada dado tenha uma linha dedicada para ele, para que eu possa, quando eu for obter o dado, obter só o nome daquela pessoa. Do jeito que está aqui, todos os nomes estão emendados. Como é que eu posso resolver isso? Eu tenho que, a partir do Python, indicar que um dado vai ser digitado e logo em seguida eu vou inserir uma quebra de linha. O que é uma quebra de linha? É como se eu simulasse a digitação da tecla Enter. Normalmente a gente chama isso de quebrar linha. Estar na linha, quebrar a linha e ir para a próxima linha. Como é que eu posso fazer isso em Python, certo? Ok. Tem aqui o acesso ao arquivo. Eu quero dizer o quê? Python, acesse o arquivo, escreva uma informação entre parênteses e depois pule uma linha. A forma que eu tenho em Python de representar uma quebra de linha, barra invertida, N. Isso aqui representa uma quebra de linha. Esse mais é meu operador de concatenação. O que é que eu estou dizendo aqui? Pegue o nome que ele digitou e pule uma linha. Toda vez que essa função for executada, eu vou inserir o nome do arquivo e depois que esse nome for inserido, adicionalmente a isso, eu vou pular uma linha. Salvando e executando de novo, exporte. Olha, ele mantém o que foi cadastrado anteriormente, como agora eu cadastrei exporte e agora ele está respeitando a quebra de linha, agora sim ele pulou. Ok, pessoal? Mas aqui, toda vez, vocês estão tendo que executar isso aqui para cadastrar o nome, aí executa de novo para cadastrar o nome. Vamos supor, e se eu quisesse receber o nome de 30 pessoas? Foda, né, pessoal? Para fazer com que eu possa cadastrar mais de um nome na mesma execução, eu tenho que usar a estrutura de repetição. Então, exemplo, aqui eu abri o arquivo, beleza? Para e in range. Vocês querem quantos nomes? 10 nomes? 1000? Ah, nossa, vamos terminar rápido, né? 5 pessoas. Quero o nome de 5 pessoas. O que é que eu vou fazer 5 vezes? Eu vou pedir o nome do cara e vou armazenar no arquivo. Coisa que vocês já fizeram antes. Pergunto para vocês. Esse arquivo .close vai ficar dentro ou fora do for? Ainda tem que mudar ali o W. Sim, importante, né? Para poder manter os 10, aqui vai ter que ser append. Vamos executar mentalmente. Toda dúvida que você tem em cima de código, para você ter certeza que você está dizendo, executar linha por linha, para ter certeza. Então aqui, ó, criei um arquivo que representa, criei uma variável que representa esse arquivo, beleza? Entrei no for, vou pegar o primeiro nome que o cara digitou, vou escrever no arquivo, vou pular uma linha. O que foi que o Python fez nessa instrução, pessoal? Salvou o arquivo e fechou. Aí o que o Python vai tentar fazer? Vai pedir um novo nome e vai tentar escrever. Ele vai conseguir escrever? Não, você fechou o arquivo, pessoal. A lógica é o quê? Só fechar o arquivo quando você terminar de escrever dele. Então esse arquivo .close tem que ficar fora. Se você deixar dentro, ele só vai salvar o primeiro nome e vai dar um erro. Vocês podem até testar aí para ver. Vai dar um erro. Então aqui, ó, vou salvar.
Vou executar. Vamos lá. Tiago, Viviane, Laila, Lisandra. Pronto. Vamos ver se eu cadastrei? Olha, um banco de nomes. Um arquivo. Todos cadastrados. Beleza? Nosso programa é passivo de acessar um arquivo para escrita. Como é que eu posso ler as informações cadastradas no arquivo? É o que a gente vai ver a partir de agora, certo? Vamos lá. Mas como eu posso ler arquivos? Para escrita, eu só tenho uma função para ser utilizada. Para leitura, eu tenho 3 funções diferentes. O uso da função vai depender de como eu quero ler o arquivo. Eu tenho a opção de ler tudo que está no arquivo. Tudo. Eu não quero saber, me dê tudo. Que eu vou usar os dados captados todos de uma só vez. Se eu quero apenas uma linha por vez do meu arquivo, ou se eu quero pegar todas as linhas de um arquivo e representá-los em uma lista. Todo arquivo, cada linha do meu arquivo, vai ser um índice de uma lista. Dependendo de como eu quero representar os dados lidos, eu vou usar uma função específica. Se eu quiser ler um arquivo inteiro, independentemente de discriminar linha, eu vou usar a função read. A função read vai me dar todo o conteúdo de um arquivo. Tudo. Eu não quero saber de linha, eu não quero saber de coluna, eu quero tudo para exibir tudo. Eu vou usar o read. Se eu quiser apenas uma linha por vez, no lugar de read, que vai me dar todas as linhas, eu posso usar a função read line. Leia uma linha. Isso aqui vai me permitir que eu leia uma linha por vez. Quando eu executar essa função na primeira vez, ele automaticamente vai me retornar a primeira linha. Se eu quiser a segunda linha, eu vou ter que executar essa função de novo. Se eu quiser a terceira linha, eu vou ter que executar essa função pela terceira vez. E aí, por ordem de linhas, ele vai me dar acesso a cada uma das informações de linha que eu quiser. Ah, professor, mas se eu quiser, não uma linha por vez, mas eu quero a 10ª linha só. Eu só quero a 7ª linha. Então, no lugar de read line, eu vou usar a função read lines. Por que a função read lines? Porque ela representa cada linha em forma de lista. Se lembra que listas eu possuo números que representam posições? Linha 0, linha 1, linha 2. Eu posso fazer com que cada número de lista represente um número de linha. E a partir daí eu poder acessar linhas específicas cadastradas no meu arquivo. Por exemplo, eu quero o nome cadastrado na linha 5. É essa a função que eu vou utilizar. A gente vai ver na prática o uso de cada uma delas. Certo? Primeiro, vamos ver um exemplo aqui, apresentando o código de leitura utilizando a função read. O que foi que eu fiz aqui, pessoal? Primeiro eu criei um arquivo representado pela variável chamada arquivo. Ele abre um arquivo que eu chamei de dados.txt. E lembre-se, não adianta botar aqui nem A, nem W, porque agora é outro módulo de acesso. Agora eu estou acessando em módulo de leitura. Só vai dar certo se eu digitar R aqui, indicando para o pai que eu vou ler o arquivo, eu não vou escrever, certo? Logo em seguida, eu criei outra variável aqui, uma variável string, que vai servir de backup. Quando eu obter todas as informações do arquivo, todas as informações vão ser armazenadas nessa variável. Foi o que eu fiz aqui, ó. Eu quero que dados seja preenchido pelas informações contidas no arquivo. Utilizando que função? Para escrever eu uso write, para obter todas as informações eu uso read. Então eu vou ler o seguinte arquivo e tudo que tiver no arquivo eu vou armazenar nessa variável. Para poder exibir todo o conteúdo do arquivo, agora basta executar o print e exibir a variável que tem todas as informações do arquivo, que nesse caso é a variável dados. Terminei de trabalhar com o arquivo, mesmo em modo de leitura, é importante que ele seja fechado.
Usando esse exemplo que a gente acabou de fazer em Python, voltando para o Python, vou novamente acessar o arquivo banco de dados.txt. Só vou mudar agora o módulo de acesso. Agora eu vou acessar em modo de leitura. Logo em seguida eu vou criar uma variável qualquer, eu posso dar o nome que eu quiser. Vamos chamar de nomes. A gente não criou um cadastrozinho de nomes? Nomes. Nomes vai ser preenchido pelo conteúdo do arquivo a partir da função read. Read não tem parâmetros. E depois que eu leio todas as informações, eu tenho que gerar a saída esperada. Essa saída esperada é todo o conteúdo do arquivo. Vou executar um print simples aqui e exibir o conteúdo de nomes. Tudo que tiver no arquivo, a partir de agora está armazenado na variável nomes também. Quando eu for salvar e executar, olha aí, ó. Ele acessou meu arquivo e exibiu todos os nomes cadastrados lá dentro. Eu vou usar a função readLine. Exemplo de aplicação. De novo eu criei uma variável que representa o seguinte arquivo no módulo de leitura. Como a função readLine me retorna uma linha por vez, aqui eu criei duas variáveis. Uma variável que representa a primeira linha, outra variável que representa a segunda linha. Então, a variável linha 1 vai receber do arquivo uma linha. Como eu executei o readLine pela primeira vez, é factível que ela vai me retornar a primeira linha. Se eu quiser que ele me retorne a segunda linha, eu vou ser obrigado a executar a função novamente. Isto é, para cada linha que eu quiser captar por ordem, eu vou ter que executar essa bagacinha de novo. Próximo, agora vamos ver a utilidade do readLines. Essa é uma das mais utilizadas porque eu tenho um controle maior sobre os dados captados em um arquivo. Está aqui um exemplo usando o readLines. De novo, criei uma variável que representa o arquivo a ser lido nesse exemplo do slide, dados.txt, sendo lido em módulo de leitura. Eu criei uma lista de dados de um determinado arquivo. Se lembra o conteúdo de lista, que é uma boa prática, dá um nome no plural para uma lista. Como eu vou ter uma lista de linhas, eu criei uma variável aqui chamada linhas. Linhas vai ser uma lista. Que lista é essa? Uma lista que representa todos os dados lidos, linha por linha, desse arquivo. Então, linhas recebe do arquivo todas as linhas lidas. A diferença do readLines para o read é que o read retorna um string, um literal, cheio de caracteres que ele puxou do arquivo. Aqui eu tenho mais o controle. Eu pego uma linha, coloco na lista, na posição 1. Pego a segunda linha, boto na lista, na posição 2. O que eu quiser fazer com esse arquivo, agora eu tenho controle linha por linha. Diferentemente do readLine, que eu vou ter serializado, aqui eu vou poder fazer um acesso aleatório. Eu vou poder acessar a linha que eu quiser. Esse linhas não deixa de ser uma lista. Então aqui, ó, for linha in linhas, isso vai me permitir o quê? Que eu possa acessar todas as linhas, uma por vez. A cada repetição eu vou exibir uma linha captada e logo em seguida, depois de ter exibido todos, eu fecho o arquivo. Tu não tem essa lista? Eu só quero imprimir um nome cadastrado na posição 2. Com o readLine eu seria obrigado a primeiro acessar a primeira linha. Eu quero acessar a linha 2 agora. Fechei. Se eu for salvar e executar, eu posso fazer isso? Posso. Isso aqui não é uma lista? Eu posso acessar posições individualmente representadas entre colchetes. Conteúdo de listas. Quando eu for executar, olha, só imprimiu Viviane. Linha 0, linha 1, linha 2. Eu posso fazer com que o usuário digite a linha que ele quer também. Por exemplo, voltando aqui para o script.
Eu criei a lista de nomes, eu cheguei para o usuário, ó. Posição, recebe. Vou pedir para o usuário digitar um inteiro, a partir de um input. Vamos supor que eu estou programando uma busca no meu banco de nomes. Aqui, ó. Digite a linha desejada. Beleza? O usuário vai escolher o cadastro que ele quer. Vamos supor que ele digitou 2. Aqui no print, eu posso tanto indicar uma linha, como indicar uma variável que representa uma linha. Vamos supor que o cara digitou 1. 1 não foi armazenado em posição. Eu posso dizer, acesse os nomes em qual posição? Posição. Agora é o usuário que manda. Ele que vai dizer a linha que ele quer. Olha que arretado. Então aqui eu cheguei aqui, ó. Ok. Voltando aqui, ó. Digite a linha desejada. Eu quero o nome na posição 3. Laila.